Olá, boa tarde. Hoje é 22 de março de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 177. Então você sabe que há uma cidade santa, há uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, aos céus dos céus, e o dono do céu, da cidade santa, da cidade celestial, é o Pai Celestial e o Filho dele, Deus e Jesus Cristo. Então ele quer que todas as pessoas habitem lá. Só que infelizmente nem todos vão habitar por o fato de não crer no Evangelho, por o fato de não aceitar Jesus, não se batizar e por o fato de não fazer a vontade dele. Bom, se você quer um dia morar na cidade celestial, morar na mansão celestial, no edifício celestial no céu dos céus, é simples, só crer em Deus, em Jesus Cristo, e aceitar e se batizar e fazer a vontade dele. Então, ele quer que todos um dia morem lá. Então, Atos 25, versículo 27. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra eles as acusações. Falando para Agripa. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Normalmente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então Paulo pediu ao rei Agripa para ouvir ele com paciência. E isso aconteceu. A minha vida, pois desde a minha mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme as mais severas seitas da nossa religião, vive fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então veja que o rei Agripa ouviu a Paulo porque queria saber o que Paulo tinha e queria ter certeza se Paulo estava certo ou errado, justo ou injusto, o qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, por alguns judeus, entendem? Por o sumo sacerdote que se dizia homem de Deus. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo-me recebido o poder dos principais dos sacerdotes, inserei muitos dos santos nas prisões. Paulo explicando para ele que ele também inseriu os santos e era um perseguidor da igreja, do povo cristão. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo estava errado também, assim como o sumo sacerdote, os anciões e os principais dos judeus naquele tempo, naquela época. Só que Paulo se arrependeu, aceitou Jesus, se batizou e passou a fazer a vontade de Deus. Então ele estava na condição de entrar, de morar na Santa Cidade, na Nova Jerusalém, e Paulo estava obedecendo a Deus e a Jesus Cristo, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Então Paulo explicando para Agripa. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, dos mesmos que estavam perseguindo ele. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Ele explicando, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, então quando Jesus apareceu, caiu todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti recalcitar os arguilhões. Então veja que quando Jesus falou do céu para Paulo, ele falou em língua hebraica. E disse eu, que és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, ele explicando para Agripa. E Festo ouvindo. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te
porque te apareci por isto, para que te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então Deus está explicando que Jesus enviou ele aos gentios, para lhes abrir os olhos e das trevas o converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre o santificado pela fé em mim. Isso Jesus falou para Paulo, e Paulo explicando o rei Agripa para Festo. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo estava explicando que não foi obediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco, em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha o que Paulo está explicando para Agripa e para Festo. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Então, por o fato dele obedecer à visão celestial, eles estavam querendo matar Paulo. Muitos com inveja, com ódio, com raiva, e querendo não ser um seguidor de Deus e de Jesus Cristo, não ser um cristão, não queriam ser. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço. Glória a Deus. Dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então ele explicou que ele estava explicando o que Moisés e o que os profetas tinham dito que ia acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Veja o que aconteceu. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Então Festo ouviu tudo isso da visão celestial. Então isso aqui é muito interessante. Veja o que aconteceu. Porque, ó rei, mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Então Paulo disse assim: ó potentíssimo Festo. Paulo respeitava ele, tratava com respeito e com honraria. Antes digo palavra de verdade e de são juízo. Você sabia que tem coisas que às vezes a pessoa fala quando está fora de juízo e às vezes quando está com efeitos de qualquer bebida ou drogas, mas Paulo estava são, como eu também estou são no dia de hoje, sem beber, sem usar nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de droga, graças a Deus, para a honra e a glória de Deus, porque ao rei, diante de que falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Então o rei Agripa disse assim: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Sabe o que é que significa a palavra cristão? Seguidor de Cristo, parecido com Cristo. Então, persuadir significa convencer. Então o rei Agripa sabia que ser cristão era seguir a Jesus Cristo, aquele homem que alguns diziam que era defunto, que Paulo dizia que foi defunto e que vivia. Então o rei Agripa sabia que a convenção era uma escolha da pessoa, querer ou não querer, crer e querer. Então uma coisa eu digo para você, disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir que se faça cristão? Então ele sabia que ele deveria ficar convencido, se convencer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que tinha que o aceitar, se batizar e obedecer para que consiga a salvação, a vida eterna. Todos em Israel sabiam que tinha que se convencer e aceitar Jesus, crer e aceitar e seguir o ensinamento celestial, a visão celestial. E muitos não quiseram, como hoje muitos não querem. Então eu digo para você, você tem que se convencer que você tem que aceitar Jesus, se batizar e obedecer ao Pai Celestial para que você more na cidade santa, na cidade celestial.
Deus abençoe você e sua família.